Olá, pessoal! Será que é possível resolvermos as questões de saúde entre médicos, clínicas e pacientes sem judicializar, sem recorrer à justiça? É possível. Mas antes é importante informar que o número de processos contra médicos, clínicas, de uma maneira geral, aumentou muito desde o início da pandemia. E continua assim. Mas eu vou falar aqui primeiro um pouco para os pacientes, em seguida um pouco para os médicos. A questão é que antes de você entrar com um processo, você precisa se informar muito bem, preferencialmente com seu advogado, se ele tiver noção sobre saúde, e não só sobre as questões pertinentes ao direito. Claro, será ótimo para você, mas nem todos os advogados têm as duas formações. Eu tenho, por isso conheço as vantagens que você pode tirar disso e estou aqui informando. Você precisa se informar sobre o seu problema, sobre o seu caso concreto. Como um procedimento em saúde ou sobre saúde, por exemplo, se você sofreu uma complicação durante uma cirurgia reparadora, de urgência, ou outra cirurgia, você também precisa entender as suas chances de ganhos e perdas. E isso envolve o fato de você ter assinado um consentimento para o procedimento em questão. Se você estava ciente de todos os riscos inerentes. Um outro exemplo, se o seu médico é ou não responsável pelo custo que você teve com os óculos que ele lhe receitou, já que ele não é sócio da ótica e você não voltou para conferir os óculos ou voltou um ano depois de começar a utilizar esses óculos. Essas questões são de extrema importância. Eu não estou excluindo a possibilidade de ter ocorrido um erro médico, mas entenda que a maioria dos processos contra os médicos não tem sucesso. Porque é muito fácil você encontrar um advogado que incentive você a processar um profissional ou uma clínica por diversos motivos. Um deles é o desconhecimento sobre as rotinas de saúde e as particularidades obrigacionais ou não da área médica naquela questão. Ou pelo simples fato de que o advogado não responde pelo resultado do seu processo. E para ele, não para todos, mas para alguns, pode sim importar mais fechar qualquer contrato e receber por isso do que ter o trabalho de analisar onde buscar as informações aprofundadas sobre o seu caso concreto e se o seu caso tem chances reais de sucesso. E considerando que a maior parte deles não tem uma formação em saúde, que é um diferencial na hora de explicitar ou de fazer entender os fatos ao juiz, assim como interpretar melhor a defesa e os argumentos da outra parte, o seu caso vai ser só mais um caso, onde você e o seu advogado jogam numa loteria sem conhecimento técnico suficiente para lhe dizer quais as suas melhores chances no caso e se existem chances no caso. Afinal, o advogado não vai se valer de um médico a tiracolo para ficar acompanhando todo o seu processo, que pode levar muito tempo, e fundamentando argumento por argumento junto àquele médico para fazer a sua defesa, para elaborar a defesa. Isso não existe. Se você preferir, eu posso dizer que isso é raríssimo. Por isso, a mensagem que eu deixo aos pacientes é a necessidade de informação técnica sobre direito em saúde, sobre saúde no seu caso concreto. Medicina não é matemática, e aqui fica a dica. Por outro lado, nós temos os profissionais de saúde, de uma maneira geral, vamos falar um pouco para os médicos. Muito bem. O paciente pode não judicializar um fato, mas o profissional de saúde, a sua clínica, pode solicitar uma consultoria pontual, com foco na prevenção daquele litígio, porque o foco do profissional não pode ser o processo já instalado, o processo judicial instalado, mas a prevenção dele. Então, eu vou explicar a diferença entre uma consultoria e assessoria na prática, mas um pouquinho mais adiante. Bom, o entendimento aqui deve se dar dentro do que é melhor para o médico, profissional e para o cliente. E vamos tirar um espaço aqui agora para eu esclarecer o porquê eu estou me referindo ao seu paciente como cliente e não usando o termo paciente. Porque é notável a falta de dois pontos cruciais na formação médica por parte dos cursos de medicina. Eu sei e eu considero sim o aprendizado, a formação ética, linda e maravilhosa, mas ela é falha
quando ela não atenta aos futuros profissionais de que o seu paciente também é na vida real um cliente, um consumidor, um pagante, como muitas vezes ele se define, e leigo. Leigo, tanto na área da saúde como no direito. Eu não estou tentando retirar o brilho da medicina, eu jamais faria isso. Eu gosto muito da área da saúde e também tenho formação nela. E não é à toa. Acontece que um dos fatores que contribuiu muito para a redução do respeito aos profissionais de saúde, em especial aos médicos hoje, considerando a responsabilidade que carregam sobre as nossas vidas, e sim, isso é uma redução drástica de respeito e, em sua maioria, injusta. É o fato de não existir o entendimento, o conhecimento legal sobre os direitos dos pacientes como clientes, como consumidores. Todas as formações profissionais têm falhas. A formação médica falha em não ensinar aos futuros profissionais a parte legal da sua profissão e inerente às especialidades mais a fundo. Também não ensina a parte financeira aos estudantes. Já os cidadãos, como pacientes clientes, desconhecem as suas obrigações e os seus direitos também. Mas a pior parte é que, por serem leigos, em muitos casos eles não entendem questões básicas, como, por exemplo, medicina não é matemática, o porquê da sua consulta ter atrasado com o paciente anterior, já que ele está pagando um plano de saúde. Então ele grita, ele se exalta muitas vezes, ele acaba perdendo a razão, ele é leigo. O cliente também retorna muitas vezes ao médico querendo ser atendido a qualquer custo, em clínicas que muitas vezes não atendem emergência e urgência, em qualquer horário, desrespeita a agenda dos demais clientes e a agenda médica. E eles dizem que têm o direito àquele atendimento naquele momento, daquela maneira, porque eles pagam o plano de saúde. O próprio plano de saúde, em sua maioria, não deixa claro sobre o que o cliente contratou com ele. E o cliente também não leu o contrato, que também não é escrito para leigos. Ou seja, dizem que os médicos são reféns dos planos de saúde e eu concordo em grande parte com isso. E os clientes são reféns do nosso sistema de saúde privada, o qual eu estou me referindo aqui. Com a sua parcela falha em pensar que ir ao médico é a mesma coisa que comprar uma geladeira na loja que estragou depois de um mês e ele, por ser consumidor, pode voltar a qualquer momento, sem muitas discussões, e retirar uma nova. Então, são diversos os outros entendimentos equivocados pelas duas partes. Mas vamos voltar ao que interessa. O importante para o profissional médico é impactar vidas e não impactar o poder judiciário. O judiciário já está abarrotado de processos de insucesso por conta de alguns itens, como eu exemplifiquei anteriormente, por partes e culpas dos médicos, por partes e culpas dos clientes. A maioria dos processos são desnecessários, eles poderiam ter sido resolvidos na esfera extrajudicial, se tivessem sido melhor orientados pelos advogados. Sim, eu afirmo isso, eu acredito nisso, eu confio nisso. E a maior parte do insucesso no judiciário é e será dos clientes pacientes. Isso porque a falta de conhecimento sobre a área médica e as responsabilidades médicas, principalmente no que tange a prova no processo, é essencial e cheia de especificidades. Pode envolver o convencimento de um juiz quanto à eficiência e eficácia de determinado procedimento médico, a veracidade da realização de um procedimento, a comprovação, inclusive, se o cliente cumpriu com a sua obrigação, que foi seguir um protocolo médico no caso concreto, entre outras coisas. E isso não significa que o profissional médico ou da saúde não saiu perdendo. O processo demanda a perda de horas ou dias de trabalho não só junto ao advogado, mas por conta das possíveis audiências no fórum, sem contar o estresse emocional, embora esse exista para ambas as partes, médico, cliente. E o fato de que provavelmente você tenha que arcar com os custos de um processo, as taxas do Poder Judiciário, a não ser que o seu consultório ou clínica esteja desprovido financeiramente de recursos e isso possa ser comprovado. Se você não estiver, ainda tem a chance de, mesmo ganhando o processo judicial, de se voltar contra quem lhe processou sem fundamentação
que acabou causando um prejuízo de imagem, um prejuízo financeiro de forma injusta. Sim, e esse é um risco que os clientes também correm. Ainda assim, o estresse de um processo, o estresse emocional, já estará instalado. Por fim, saiba que a advocacia pode ajudar e pode ser consultiva inicialmente na área médica. Isso só acontece junto ao profissional responsável e comprometido, tanto com o problema do médico quanto com o problema do paciente, porque é assim que se busca eficiência nos resultados dos litígios, dos desentendimentos entre as partes, fora do poder judiciário. Afinal, a relação médico-paciente, agora sim, paciente, quando quebrada, autoriza o médico a não mais prestar atendimento àquele paciente. Esse fato quebra também outras possíveis relações de consumo entre outros membros da família dos pacientes, o que é muito comum. Aumenta as chances daqueles discursos negativos entre as partes e deixa a relação médico-cliente comprometida. Então, deixa a relação médico-cliente ser resolvida pelo advogado de maneira a não abalar a relação médico-paciente, porque elas são muito próximas e frágeis nesse momento. O que significa que não é uma conversa radical ou impositora que vai resolver qualquer desentendimento entre as partes. A advocacia consultiva, na maior parte dos casos, tende a prevenir e resolver questões que já estão, inclusive, tramitando no judiciário. A maior parte sem necessidade ou sucesso. Uma observação aqui, eu não estou me referindo aos casos onde comprovadamente aconteceu um erro médico e onde hospitais, por exemplo, estão envolvidos e, portanto, o advogado do cliente, paciente, poderá não buscar uma solução mais rápida ou resolutiva para as partes, visto ele prever ao final uma possível parcela indenizatória da instituição de saúde, do hospital, por exemplo, no caso, para o seu cliente. Portanto, existem cuidados e adequações que os profissionais de saúde devem ter para com seus clientes e seus serviços, suas clínicas, seus consultórios. Claro, assim como os cuidados e o conhecimento que o cliente e paciente deve adquirir quando consulta um advogado sobre o fato ocorrido entre médico, paciente e cliente, para que ele entenda os seus direitos e a legalidade do ocorrido, o enquadramento na ética profissional, dentre outras informações. Entenda, portanto, que se você tem um problema, um desentendimento ativo acontecendo entre médico, paciente e cliente, a consultoria vai ser pontual e específica sobre o caso concreto, sobre o problema, o desentendimento entre médico, paciente e cliente. Vai ser feita uma análise do caso a fundo sobre o que ocorreu, por que ocorreu e como resolver. Assim, existem maiores chances de resolver a questão de modo mais rápido, fora do judiciário, e é vantajoso para as duas partes. A intervenção do advogado, de modo amistoso, traz benefícios às partes e um menor custo. Por que a consultoria é pontual? Porque você chama o advogado para resolver pontualmente um caso que está acontecendo, concreto, para que ele não evolua para um processo judicial demorado, custoso financeiramente e emocionalmente. Ou seja, são imensas as chances de você resolver o problema através dela. E o que acontece em uma consultoria, em uma conversa com um advogado numa consultoria? Você entrega para ele todos os elementos que você tem em mãos sobre o ocorrido, as informações, documentos, tudo que você tiver. Diante dos fatos que você entrega e o que você vai contar, ele mostra de que forma vai ser possível resolver a situação e ele vai lhe dar alguns conselhos. É possível que ele sugira uma proposta de uma intervenção junto à outra parte, o que significa que o advogado vai agendar uma conversa pessoal com a parte contrária para ouvi-la. E a partir de então vai propor uma solução que seja resolutiva, vantajosa para os dois lados. É assim que você resolve de uma maneira satisfatória os problemas, ao invés de brigar por longos períodos no judiciário e ao final sai um vencedor, um perdedor e nem sempre é possível fazer justiça entre as partes. É fato que o caso concreto nunca é visualizado ou interpretado de igual maneira como enxergam as partes no judiciário. E nesse contexto, então, as duas partes, médico, paciente e cliente,
sujeitos estão ao julgamento cerrado, sem qualquer expectativa de manter uma relação futura, como na grande maioria dos casos. Na verdade, quase que a totalidade deles. Mas para que isso aconteça, para maiores chances de sucesso, você precisa contar com um profissional que tenha pelo menos conhecimento em duas áreas: saúde e direito. Na consultoria, todos os detalhes sobre o fato que ocorreu importam, desde o início da consulta médica até o desentendimento instalado, tenha sido ele ocorrido com médico, paciente, funcionário, no local, onde quer que tenha acontecido. Então, se você tem a real intenção de resolver problemas e não cultivar a discórdia, o desgaste emocional e financeiro, a advocacia consultiva, com uma intervenção amistosa, pode trazer mais tranquilidade diária e prevenir você do enfrentamento de um processo judicial, financeiramente, emocionalmente falando. Bom, além de sair em busca da melhor solução e mais prática para as duas partes, evitar os custos do processo judicial e toda a carga inerente a ele que você vai carregar por um bom tempo, um outro propósito é lutar pela continuidade da relação médico-paciente. Aquela que permite a continuidade da relação das partes, mas baseada em confiança. Então, não se esqueça que advogado não tira dúvida de ninguém diante de situações tão complexas como são as relações na saúde. Ele presta consultoria com base em fatos concretos e só retorna com a resposta depois de analisar a fundo caso a caso. Do contrário, o seu tempo, que é tão precioso, e o seu dinheiro perdem valor. Ficam os meus contatos. Até breve.